queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, todos os domingos às 8h30 da manhã. E no mesmo horário, no bairro da Vila Esperança, na congregação onde estamos, nós temos também Escola Bíblica Dominical presencialmente, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presencial, por isso que é importante você, professor ou professora, seja um participante ativo em nossa escola bíblica. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 4, que falou sobre Deus é triuno. Expliquemos ali sobre que Deus é um, mas é composto por 3 seres da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Expliquemos que a palavra Trindade em si mesmo, ela não se encontra na Bíblia, porém, ela existe. Nós mostremos que essa Trindade, ela já está desde o princípio, desde quando Deus criou todas as coisas. Mostremos ali no Antigo Testamento, mostremos também no Novo Testamento. Então, é importante nós recapitularmos. Quando você olha, por exemplo, no exemplo de Gênesis capítulo 22, nós vemos ali um exemplo bem claro da Trindade. Quando nós vemos Abraão, está ali representando o pai. Isaac está ali representando o filho, e ele se oferece para ir em Moriá ser sacrificado. E Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Então, nós vemos ali em Gênesis 22 uma figura do Pai, uma figura do Filho e uma figura do Espírito Santo. Expliquemos que Deus é um, mas também é 3. Ou seja, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo é uma unidade homogênica. Ou seja, estão juntos. Haja vista, nós mostramos no decorrer da lição que são seres, iguais em essência, em poder, glória e majestade, mas distintos. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Queridos, combatemos ali o unicismo, os unicistas, a qual não é que eles não aceitam a deidade e nem o Espírito Santo de maneira nenhuma, mas eles negam a Trindade. E aí, os unicistas, queridos, eles vêm com seus louvores. Até se temos exemplo do Voz da Verdade, que eles, mas eu não quero focar apenas nos louvores. A doutrina deles também. Porque quando você vai ver os unicistas, os seus batismos são em nome do Senhor. Em nome do Senhor, ele quer dizer, na autoridade de Jesus. Jesus não mandou batizar no seu nome. Jesus, quando morreu, ressuscitou, Mateus 28, no verso 19. Jesus, ele disse que o batismo deveria ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então não podemos negar isso. Mostremos já desde Gênesis. Tem lá em Gênesis também 48, 15, 16. Jacó vai mencionar que um pai, os pais, como Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que abençoou. Depois ele fala do anjo, fala do Consolador, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo. Entenda-se que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São essas 3 pessoas da Trindade. Então não podemos negar a Trindade. Não podemos ir contra a palavra.
Combatemos ali os unicistas que separam esses seres. Combatemos também os triteístas, que acreditam que são 3 deuses, mas não são 3 deuses. É um Deus só. Nós lemos em Deuteronômio. Mas é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No processo da salvação, envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem derramou sangue lá na cruz foi Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o qual ele se humanizou, ele se encarnou. Então, cuidado com o louvor da voz da verdade que eles cantam, ainda que não é eles que compõem muitos, mas cuidado porque ela fala que é Deus que derramou o seu sangue. Mas quem derramou o sangue lá na cruz foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje estamos com a lição de número 5, que vai nos falar sobre o título Jesus é Deus. Queridos, já tratemos aqui algumas aulas sobre a encarnação do Verbo, que foi na lição de número 3. E ainda vamos ter uma lição que vai falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Mas hoje, nos cabe a nós nos atermos ao título Jesus é Deus. Fica difícil para muitas pessoas reconhecer isso, mas nós precisamos, mais do que nunca, enfatizar que Jesus, ele é Deus. Eu não vou aqui, queridos, nem pegar a nossa declaração de fé. Por quê? Porque muitas das vezes eu já tive algumas diálogo com pessoas de adventistas, fazendo algumas defesas, e ele me falou: você está usando a declaração de fé, então eu prefiro usar a palavra do Senhor. Então eu estou usando mais a palavra do Senhor, mas se você for na declaração de fé, você vai ver enfatizado ali que Jesus, ele é Deus. O nosso tópico 1 vai demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O tópico 2, explicar a heresia do arianismo. Tópico 3, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus apresenta Jesus como um rei, apresenta Jesus no trono, mostrando a genealogia de Abraão, até chegar em Cristo Jesus. Porque senão os judeus teriam dificuldade em aceitar a Cristo. Com tudo isso ainda tiveram dificuldade. Eles não conseguiam colocar na cabeça como que pode um Deus vir e uma pessoa sofrer o que ele sofreu, padecer o que ele padeceu. Mateus escreve para os judeus, mostrando assim a figura de Cristo. Marcos escreveu mais para Roma. Marcos não apresenta a genealogia de Jesus, nem de Abraão e nem de Adão a Cristo, retrocedendo, como Lucas enfatiza. Mas mostra ele como servo, servindo, sempre ações do Senhor Jesus, suas obras. Você sempre vai ver em Marcos, e logo viu, e logo viu, e logo viu, e logo entrou, e logo desceu. Mostra a ação de Jesus para os romanos. Apresenta ele como servo, servindo. E Lucas
ele mostra a humanidade de Jesus. Lucas escreveu para os gregos, para os gentios. Então eles tinham que entender que Jesus, ele se humanizou, ele se encarnou. E os gregos, eles exigiam que o dia que nasceu um homem perfeito, ele mudaria a história da humanidade. Então Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Lucas 19:10, porque o filho do homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então Lucas apresenta esse lado humano do Senhor Jesus. Tanto é que a genealogia vai retrocedendo até chegar em Adão de Deus. Só que João vai mostrar o lado divino do Senhor Jesus. Nada ou ninguém melhor do que João para mostrar a divindade do Senhor Jesus. Por quê? Haja visto, ele foi o último a morrer, ele foi o último apóstolo, a morrer de morte natural. Passou muitas perseguições. Mas João escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, foi escrito por João. 3 livros. João é aquele que se inclinava no seio do Senhor Jesus. Quem se aproxima mais de Jesus reconhece mais o seu lado, quem ele é, o lado divino. Então, João mostra o lado divino do Senhor Jesus, a divindade do Senhor Jesus. E é exatamente onde está a leitura da nossa lição. O professor enfatize bem a leitura, porque vai pegar sobre o Evangelho de João. E o outro trimestre vamos estudar somente sobre o Evangelho de João. Já vamos se preparando aí, já estudando aí. Mas nós vamos perceber na nossa verdade prática. Vamos pegar primeiro o textual. O textual diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Pronto. Contra fatos não existe argumentos. Mas vamos ver aqui no decorrer da lição. A verdade prática me chamou muita atenção. Por quê? Diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Então, querido, ela está muito clara e muito direta na Bíblia. Por que não reconhecer o que está bem claro e está direto na Bíblia? Além de ser revelada no seu ministério. Então, primeiro ponto. Professor, enfatize isso. Primeiro ponto. Dá para você fazer um esboço na verdade prática. A divindade de Jesus está na Bíblia, revelada. Segundo, no ministério do Senhor Jesus. Você vai ver isso enfatizado no ministério do Senhor Jesus. Você vai ver quando Jesus batizou, Deus lá do céu olha e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho tenho prazer nele. Está bem claro. E também, terceiro, nas manifestações dos seus atributos. Você vai ver sempre no ministério de Jesus usando os atributos divinos. Que nós vamos falar aqui daqui a pouco sobre esses atributos. Quarto, e também nas obras divinas. E isso está bem claro, primeiro, na Bíblia, no ministério, na manifestação dos seus atributos e nas obras divinas. Isso está bem claro na Bíblia, o seu lado divino, que nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Então fique comigo aí até o final. Queridos, o nosso tópico 1 vai nos mostrar a doutrina bíblica da divindade de Jesus. E o verbo era Deus. E o comentarista vai trazer um exemplo bem claro de Tomé, lá em João 20:28. Quem estava ali diante dele era Jesus. No momento que Jesus voltou ali, por causa da incredulidade de Tomé, que ele faltou culto. Então, ele quis saber depois o que aconteceu no culto. Tem muitos crentes que faltam culto e quer saber o que aconteceu no culto. Então Tomé falou: não, se eu não tocar nele, eu não creio. E aí foi quando
Tomé reconheceu quando Jesus estava diante dele, dizendo assim: Senhor meu e Deus meu. Veja, gente, uma pessoa que para muitos aparentemente era incrédula, Tomé, reconheceu o lado divino do Senhor Jesus, reconheceu a divindade do Senhor Jesus. Então isso está bem claro, queridos, na Bíblia Sagrada. Lá em 1 João capítulo 5, querido. Vamos ler aqui, capítulo 5. Eu estou com uma Bíblia Almeida Revista e atualizada. 5 e 21. 1 João 5,20. Diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Olha só, este é o verdadeiro Deus. Quem está falando? De quem está falando? De Jesus. Este é o verdadeiro Deus. É a vida eterna. Eu disse no começo, na verdade prática, que a divindade do Senhor Jesus, ela está bem clara na Bíblia Sagrada. Segundo ponto, no ministério, como falamos, e também nos seus atributos. Existe de Deus os atributos comunicáveis, que não vamos falar aqui, mas vamos falar dos atributos incomunicáveis. Dos atributos comunicáveis são aquilo que Deus também compartilha conosco. Dos atributos incomunicáveis são aquilo que não compete a nós. Deus não comunica conosco. Quais são os atributos incomunicáveis? São a onipotência. Deus, Ele tem todo o poder, é onipotência. Ele é o Todo-Poderoso. Mateus 28, 19, ele diz: é-me dado, como diz lá, Mateus, capítulo, vamos ver na Bíblia, Mateus 28, não, queridos, é o versículo 18, diz assim, eu vou pegar só a parte B. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Outra versão diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tem outro atributo que o homem não tem. O homem, ele é eterno, a alma e espírito. O corpo, quando ele ser glorificado. Mas a alma e espírito é eterno. A alma e espírito não morrem. Mas o homem é assim a partir do momento que ele é criado. Deus não. Deus, ele é de eternidade a eternidade. Esse é um dos outros atributos de Jesus também. Salmo 90, Moisés, ele foi bem claro a dizer que de eternidade a eternidade tu és Deus. Miqueias também 5:2 diz que desde os tempos antigos, quando ele começa a falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Em tempos antigos, quer dizer, desde os princípios, desde os primórdios, desde o princípio. Então entendemos isso. Outro atributo é a onisciência. Que atributo é esse? É que ele sabe de todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele consegue saber o meu pensamento. E ele foi bem claro. Sempre ele disse isso na Bíblia. Nós vamos ver exemplos aí. Mateus, lá em João 1, 47, 48. Onde ele vai
Natanael vai ter encontro com ele e diz: eis um verdadeiro israelita que não há dolo. E aí onde ele começa o diálogo, vocês sabem: de onde me conheces tu? E antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Que era costume as pessoas orarem ali. Então é a onisciência. E também a onipresença. Haja vista, Jesus abdicou de alguns atributos por um período. A onipresença, por exemplo, se ele estivesse na Judéia, não podia estar na Galiléia ao mesmo tempo. Mas ele estava em espírito, por causa da sua onisciência. Fisicamente não, mas ele estava em espírito. Ele estava intercedendo ao Pai. Quando nós vimos o exemplo de João 11, de Lázaro. Presciência, além da onisciência, ele é presciente. O que é pré? Aquilo que vem antes. Antes de acontecer as coisas, ele já sabe. Isso está bem claro no Salmo 139, aonde o salmista expressa: antes que saia uma palavra da minha boca com a minha língua, tu o sabe, tu conhece. Então esses são os atributos que Deus tem, que são os atributos incomunicáveis. E isto mostra o quê? A divindade de Jesus, o seu lado divino. E aí vamos para o tópico 2, que eu quero enfatizar com vocês aqui: a heresia que nega a divindade de Jesus. Existe uma heresia que nega a divindade de Jesus. Esses heresiarcas. E essas pessoas, eles estão perambulando por aí. Esse grupo que acorda às 5 da manhã e sai de casa em casa. Vamos ver aqui, queridos, eu vou mostrar na Bíblia. E a Bíblia deles vai mostrar que eles mesmos estão errados. Ponto 1, arianismo. O que essa seita fazia? Eles negam a divindade de Jesus. E antes dos arianismos, já surgiu no primeiro século também os ebionitas, no primeiro século, também negavam a divindade do Senhor Jesus e o seu nascimento virginal. Até aceitavam o Messias, mas como um homem comum. E veio também os monarquianistas, dinâmicos, né? Esse grupo, eles eram trinitária, né? Eles acreditavam na trinitária absoluta de Deus. Ou seja, esse grupo surgiu para querer destruir a fé das pessoas que cria na Trindade e que aceitava a divindade do Senhor Jesus. E por fim veio esse Ário, que era um presbítero. Ele era um presbítero da igreja, que surgiu no 4º século. O que ele defendia, a sua heresia, qual que era? Que é diário. Ele dizia que Deus é único, autoexistente e imutável. Segundo, ele dizia que Jesus não é autoexistente. Por isso, não pode ser Deus. Aqui já começa o maior erro deles. Enquanto eles falam que Deus é único, mas único em 3 pessoas, né? Enquanto eles falam que Deus é único, autoexistente e imutável, mas aí depois, quando eles começam a falar sobre Jesus, aí diz que Jesus não é autoexistente, por isso não pode ser Deus. Então já nego a divindade. Então, refutamos essa doutrina de Ário. Precisamos combater. O que ele também defendia. Ele dizia que Jesus é a criatura que teve começo, que foi criado por Deus, com base em alguns textos isolados. Mas isso não faz sentido. Por quê? O próprio João, está na leitura em classe,
diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, já estava no princípio com Deus, então foi criado por Deus. Dizia ele também que Jesus não pode ter um conhecimento direto de Deus, ou seja, ele desvinculava a divindade de Jesus. Só que eles foram combatidos no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia e de Constantinopla. Não é que o Concílio de Nicéia resolveu esse problema, não. Ajudou, mas isso já estava pautado na Bíblia Sagrada. O Concílio de Nicéia apenas contribuiu para combater aquelas heresias. E nós ainda continuamos combatendo essas heresias, porque esse grupo de pessoas ainda estão por aí até hoje. Eles pegam textos isolados, como suas explicações, como Provérbios 8, 22, diz: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Depois, pega Colossenses 1, a qual é a imagem de Deus visível, o princípio de toda a criação. Mas não diz que Jesus, porque eles pegam textos isolados, porque eles dizem que o qual é a imagem de Deus visível, o princípio de toda a criação. Mas, quando nós vamos ver a explicação, lá em Colossenses 1, que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. Eles pegam textos isolados, textos fora do contexto, né? Então existe uma palavra de ódio dos arianistas, que eles dizem que houve o tempo em que o verbo não existia. O que eles interpretam é que Jesus ele não existia no princípio. E além das suas outras heresias, através de usar o nome de Deus. Não, mas não é Deus. Deus é Jeová. Por isso que falam as testemunhas de Jeová. Eles falam que Deus é só Jeová. Só que, quando você vai para essa palavra Jeová, que é sinônimo de Yahvé, ou Javé, como alguns comentaristas trazem, mas está no plural. Não está no singular. Está no plural. Nós temos vários exemplos na Bíblia, queridos, a qual mostra o Pai como Criador, o Filho como Criador e o Espírito Santo como Criador. Então, contra fatos não existe argumentos. O Pai na criação, Salmo 102, 24, 25. O Filho na criação, Colossenses 1, 16. O Espírito Santo como Criador, Jó 26, 13, 14. Então mostra o Pai criando, o Espírito criando, Jesus criando. Ou seja, no princípio, com Deus. Então vamos combater esses grupos arianistas. Porque quando eles pegam a prova, como solucionar essa controvérsia? Provérbios 12, 22, eles pegam a Septuaginta, né, que é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, que é obter, adquirir, criar. Mas o sentido criar, trazer do nada algo, é o verbo bara. Só que quando usa essa expressão verbo bara, criou Deus. Deus ali é Elohim, está no plural. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a nossa base não é o Concílio de Nicéia, nossa base é a Bíblia Sagrada. E eles usam a tradução Novo Mundo, que o tópico 3 vai trazer isso. Então, explica. Professor, se for possível, leva. Olha como que é herege a Bíblia deles. Vou pegar aqui, eu estou com a tradução Novo Mundo. Olha o que eles ensinam lá em João, queridos, capítulo 1. Olha João 1, versículo 1. Vou pegar a Bíblia deles para vocês entenderem. No princípio, a tradução Novo Mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com um D minúsculo. Isso é uma profanação, porque Deus sempre tem que aparecer com D maiúsculo. Tanto é Mateus 4 também, o Satanás com D maiúsculo. E o nome de Deus é profanado também, amigo.
Cuidado, cuidado, porque o texto sagrado da Bíblia mostra Jesus como 2 Pedro 1:1 diz que é grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então esses movimentos mudaram o texto sagrado acrescentando. E Deuteronômio 4, Provérbios também, 30, 5 e 6, Apocalipse 22, 18, mostra que não podemos tirar e nem acrescentar nada da palavra. Então eles acrescentaram ali um do, onde não existe nem no grego. Porque mudaram o texto sagrado acrescentando um do. Porque eles colocam lá, na tradução Novo Mundo, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus. Então eles tiram ali e colocam um do. Né? Então eles mudam a palavra. Aí vem esses movimentos, ponto 2. Os movimentos orientais, os panteístas, que creem em vários deuses, os monistas, né? Os panteístas monistas, né? Que coloca Jesus de segunda categoria. Para os muçulmanos, por exemplo, Jesus é um profeta. Para muitos, um espírito iluminado, mas muitos não reconhecem que Jesus é Deus. Né? Para eles, não existe a Trindade nem Jesus. Os muçulmanos veem Jesus como um profeta. Tomemos cuidado. Combatemos esses grupos. Quem nega o Pai também nega o Filho. E também não acredita que ele seja o Salvador. Há outros grupos aí, o Halen, Krishna. Esses grupos negam a divindade do Senhor Jesus. Existem outros grupos também que negam, ponto 3, a deidade absoluta de Jesus. No Alcorão é um mero mensageiro e não é reconhecido como Deus, e nem como Filho de Deus, e nem como Salvador. Muitos deles reconhecem apenas como um homem comum que nasceu e viveu e morreu. Talvez alguns como um médium ou um dos grandes mestres filósofos. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais do que isso. A Bíblia nos mostra que Jesus também, ele é Deus. João 1:1. No princípio, a mesma expressão que usa lá em Gênesis. No princípio. Usa no Evangelho segundo escreveu João. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E o verbo era Deus. Então não tem como nós negarmos a divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. E a próxima lição, vamos entender que o Filho é igual com o Pai. Amém.